Olá, jovens estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre duas ferramentas essenciais para o design centrado no usuário: personas e mapa de empatia. Essas ferramentas elas ajudam a entender quem são os usuários, o que eles precisam e como eles se sentem. Vamos começar com uma pergunta: você já criou um produto ou um serviço que não teve o impacto que estava esperando? Isso pode acontecer quando não entendemos profundamente as necessidades do usuário, e é aí que as personas e os mapas de empatia entram em cena. O que são personas? As personas são personagens fictícios que são criados especificamente para representar os diferentes tipos de usuários de um produto ou serviço. Apesar deles serem personagens fictícios, eles são construídos com base em dados reais de pesquisa de usuários, mas os detalhes específicos, como o nome, a idade, a história, esses sim são inventados para dar vida aos dados. O autor, né, o inventor, o pai das personas é o Alan Cooper, tá aí a foto dele sorrindo, né? E ele que popularizou o uso das personas no design de software e UX no livro tem aqui no livro The Inmates Are Running the Asylum, de 1999. O Cooper ele defende que as personas ajudam a equipe de desenvolvedores a manter o foco nas necessidades reais do usuário, evitando decisões baseadas em meras suposições. O James Garrett, que também já falamos dele, né, nas aulas passadas, também defende que as personas ajudam a manter o foco nas necessidades reais do usuário. E por que o uso das personas? As personas evitam que os designers se percam em estatísticas, números, dados abstratos e facilita na humanização do processo. Vamos ver um exemplo agora, tá? Então, esta é a Ana. A Ana é uma estudante de administração. Ela mora com os pais, em São Paulo. Ela está no último ano da faculdade dela e ela faz estágio em uma empresa de consultoria. A Ana sempre teve esse sonho de ser mais independente financeiramente, porque ela ainda mora com os pais, não é? Mas ela acha que ela não tem muito controle sobre as próprias finanças. Ela gasta boa parte do dinheiro dela com transporte, como todo estudante, com lanche e também com compras online. Mas no fim do mês nunca sobra dinheiro. A Ana começou a se interessar por finanças porque na faculdade teve uma palestra sobre planejamento financeiro. Então ela resolveu aprender a economizar para conseguir, quem sabe, morar sozinha e começar a investir, mas ela não sabe bem por onde começar. Aqui nesse perfil a gente consegue ver, além dessa pequena biografia, também as frustrações da Ana, né? Tá lá embaixo. Então, ela tem falta de conhecimento, ela não sabe como criar um orçamento, planejar gastos, ela não tem medo de perder dinheiro, né? Falta de disciplina também, ela tenta economizar, mas acaba que gasta com coisas que não deve, principalmente no site de compras, e também ela tem falta de recursos, né? Ela tem uma renda limitada, aí está dizendo que ela ganha R$ 1.500 de um estágio, já é um estágio até consideravelmente bom, né? Mas ainda assim não é suficiente para esses objetivos, né? Aí está escrito o que é que ela quer, né? Ela queria, inclusive, morar só. Então, está tudo isso colocado dentro dessa criação dessa persona. Ainda tem em cima alguma coisa de comportamento online, que ela usa as redes sociais, que ela faz compra online, que ela assiste vídeos, né, no YouTube. Inclusive, não está escrito, mas poderia estar, né, que ela também já baixou apps de finanças, segue perfis em redes sociais de finanças, e gosta de assistir filmes em streamings. Tá? Então, aqui tem um quadro resumo, né, dessa persona da Ana, também com uma frase que resume bem as intenções dela e que nos trazem à luz de como tem que ser esse app de finanças que a gente tem de desenvolver nesse exemplo fictício, né? Então, a Ana diz que é uma pessoa que quer economizar, mas não sabe exatamente como e precisa de algo simples, né, que ela consiga entender rapidamente
como economizar o próprio dinheiro. Com esse exemplo posto, vamos entender agora como criar as personas, né? Então, o passo a passo, lembrem-se que as personas são baseadas em pessoas da vida real, né? Então, o passo a passo é realizar pesquisa com usuários reais mesmo, por meio de entrevistas, surveys ou mesmo observações, ver que tipo de pessoas que utilizam aquele tipo de serviço. Depois dessa coleta de dados, é uma hora de identificar os padrões para poder agrupar esses usuários por características semelhantes, né? E aí a gente vai saber quantas pessoas precisa se criar para aquele serviço específico. A gente deu o exemplo da Ana, mas um app de finanças também podia ser para uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa mais experiente, uma pessoa já no mercado de trabalho, que não é o caso dela. Então, a depender das observações dessas pessoas, criar estes agrupamentos de características semelhantes para definir as personas, né, no plural. E aí sim, depois desse dado levantado e dessa segmentação, a criação das personas. Para criar as personas, já vimos que nós temos que dar um nome, mesmo fictício, a idade, a profissão, criar alguma coisa de história pessoal e incluir detalhes como comportamento, objetivos, frustrações. Adicione uma foto também para humanizar a persona. Se não conseguir uma foto de um banco de imagem, também pode usar a inteligência artificial para criar, como nós fizemos aí com a Ana. Depois de tudo isso feito, cria-se um perfil visual, mais ou menos como esse que nós apresentamos agora há pouco, com todas essas características sumarizadas e compartilha-se com toda a equipe que vai desenvolver o projeto para garantir um alinhamento. Uma dica, né, é que as pessoas elas devem ser consistentes com os dados reais, mas os detalhes específicos podem ser inventados para torná-las mais memoráveis. Agora vamos falar do mapa de empatia. O mapa de empatia é uma ferramenta que complementa as personas. Ela nos ajuda a entender o que o usuário pensa, sente, fala e faz. Exatamente aí como está nesse diagrama, certo? Como eu disse, ela complementa as pessoas no sentido de aprofundar a compreensão sobre as emoções e a motivação dos usuários. Então, agora eu vou mostrar um exemplo prático de como a gente cria esse mapa de empatia em 4 etapas. Tá? A primeira etapa é definir de fato a persona que nós acabamos de fazer, então eu vou usar a mesma persona que é a Ana, não é? Depois da persona definida, vamos preencher todos esses quadrantes aí que nós já apontamos. No caso aí, a Ana pensa assim: quero economizar, mas eu não sei por onde começar, como já estava lá na própria definição da persona. E depois, o que ela escuta, né? Ela escuta dos amigos dela que investir é arriscado. O que ela fala e faz? Ela usa apps de finanças, mas se sente perdida ao mesmo tempo. O que ela vê? Ela frequentemente vê anúncios, também vídeos de influências e postagens nas redes sociais com dicas rápidas de finanças. Então, é o que ela tem utilizado que tem despertado esse interesse nela na área financeira. E com relação às dores dela, né, tem medo de perder o dinheiro em investimentos. Por outro lado, ela também quer ganhar a sua independência financeira. Então, está aí esboçado todo o mapa de empatia da Ana, com preenchimento desses quadrantes. Depois dos quadrantes preenchidos, é hora de analisar os insights, identificar os padrões e as oportunidades. Por exemplo, ficou evidente que a Ana precisa de orientação clara e simples, até pelo seu perfil, de se orientar por redes sociais e também por não ter a compreensão muito complexa, muito densa sobre o assunto. Não é a área dela, ela é uma estudante, então ela precisa de simplicidade na orientação. Depois de analisar esse insight, utilizar no design,
né? Com base no mapa, criar soluções que atendam às necessidades emocionais e práticas da Ana. Então, agora é hora da gente pensar como é que integra as personas e o mapa de empatia no design, não é? As personas e os mapas de empatia, eles funcionam melhor juntos. As personas vão mostrar quem são os usuários, já o mapa de empatia vai nos ajudar a entender como eles pensam e como eles se sentem frente àquela temática daquele produto ou daquele objeto que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, se a gente está criando mapas de finanças para a Ana, a gente sabe que ela precisa de uma interface simples, de orientação passo a passo, além de informações detalhadas sobre investimentos seguros, porque ela tem medo de perder dinheiro. Então, essa combinação, ela nos ajuda a criar produtos que não apenas funcionam, mas que também têm uma conexão emocional com os usuários. Durante todo o processo de design do produto ou serviço, sempre que houver dúvidas sobre as funcionalidades do design, o, o projetista, né, tem que se perguntar: isso vai atender às necessidades da Ana, no caso da nossa persona Ana, ou substitua, né, pelo nome da persona que foi criada. E aí se questione: a Ana ia entender isso, essa informação dessa maneira ia estar compreensível para essa persona, para a Ana? Desse modo, as pessoas vão ajudar a equipe completa a manter o foco no usuário, evitando tomar decisões baseadas em opiniões pessoais. Para a validação da ferramenta, do sistema, do produto, do serviço, é importante usar as pessoas ainda na fase de teste de protótipos, para garantir que o produto vá atender às necessidades dos usuários reais. Por exemplo, se o site de finanças tem uma interface complexa, a Ana pode se sentir perdida. Então, testar, fazer esses questionamentos vai ajudar a validar os protótipos antes de ir para teste com utilizadores finais. Então, chegamos à fase de conclusões dessa aula. Concluímos que as personas e os mapas de empatia são ferramentas muito poderosas para humanizar os dados da pesquisa e manter o foco de todo o processo produtivo no usuário. Elas ajudam a equipe completa a tomar decisões mais informadas e centradas no usuário. E lembre-se sempre que as personas não são meramente personagens fictícios, elas são representações de necessidades, de desejos de usuários reais, não é? As pessoas são feitas com base em pessoas reais, com necessidades reais e motivações reais. Então, use essas pessoas para criar experiências significativas e eficazes com o produto desenvolvido. Obrigada, um abraço, até breve.